Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão, graças ao nosso bom Deus, qual nós estamos trazendo aí conteúdo todos os dias. Então, que Deus abençoe poderosamente você, que está ajudando, reagindo, compartilhando, acompanhando aí o nosso momento de reflexão. E o intuito é esse, que essa palavra que nós aprendemos todos os dias aí, um pouquinho cada dia, que venha alcançar mais pessoas. E graças a vocês, pessoal, está alcançando mais pessoas. Deus abençoe mesmo. E para você que está entrando aí pela primeira vez nesse vídeo, nós trazemos aqui vários temas e vemos à luz da palavra de Deus o que a palavra de Deus pode nos dizer, pode nos ensinar, pode nos instruir e também pode nos corrigir dentro de cada tema aí. Então, hoje nós vamos trazer o seguinte tema: Vencendo onde Adão caiu. Baseado em Mateus, do capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Aqui temos algumas informações. O deserto faz parte do processo. Suprir a carne ou obedecer. Fé ou presunção, glória sem cruz. Jesus venceu onde Adão caiu. Ele venceu onde Israel falhou. Então, antes de começar o ministério público, Jesus foi levado ao deserto. Antes da glória veio a prova. Antes dos milagres veio a tentação. Então vamos acompanhar aqui. Com o primeiro tópico o deserto faz parte do processo. Ali entre o versículo 1 e 2, que diz assim: Então foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então aqui nós observamos que Jesus foi conduzido pelo Espírito. O deserto não era acidente, era um propósito. Ele foi conduzido até lá. E a palavra grega para tentado é peirazo, que pode significar testar, provar e examinar. E o mesmo Espírito que desceu no batismo, lá em Mateus 3, agora o conduz à prova. Jesus jejua 40 dias, lembrando os 40 anos de Israel no deserto e os 40 dias de Moisés no Sinai. Olha aí, pessoal. Olha a conexão com os 40 anos de Israel no deserto e os 40 dias de Moisés no Sinai. E Jesus jejuou por 40 dias. Onde Israel murmurou, Jesus permaneceu fiel. E aí é que nós temos uma lição. Nem todo o deserto é castigo. Alguns são preparação. Segundo ponto. A primeira tentação, suprir a carne antes do tempo. Versículo 3 e 4. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O ataque aqui ele começa na identidade. Se és filho de Deus. Satanás ele tenta Jesus a usar seu poder para benefício próprio. Mas Jesus responde citando o que está lá em Deuteronômio 8:3, que é o que ele citou ali, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a palavra usada para a palavra aqui é rema, que significa palavra declarada, liberada. Qual que é a lição que nós tiramos? Quem vive pela palavra não negocia princípio por necessidade. A fome era real, mas nem toda necessidade deve ser suprida fora da vontade de Deus. Terceiro ponto, a segunda tentação, provar Deus. E nós temos esse do versículo 5 até o 7, que diz assim:
Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então aqui a tentação é espiritualizar a imprudência. E Jesus responde o que também está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, que é: Não tentarás o Senhor teu Deus. E qual que é a lição que nós tiramos aqui? Fé não é forçar Deus a agir, é confiar sem exigir sinais. Nem todo versículo isolado é direção de Deus. Quarto ponto, a terceira tentação, glória sem cruz, do versículo 8 ao versículo 10. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então aqui Satanás oferece os reinos do mundo, em troca de adoração. E a proposta aqui ela era bem clara. Era um reino sem sofrimento, uma coroa sem cruz e uma autoridade sem obediência. E Jesus responde ali o que está em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 13, que é: Ao Senhor teu Deus adorarás, só ele servirás. E a palavra adorar aqui, ela vem do original, que é proskineo, que significa se prostrar completamente. E com isso nós tiramos que lição? Tudo que exige que você negocie sua adoração não vem de Deus. Se tem a ver com negociar as coisas que é para Deus, a tua adoração a Deus, a Ele, fique meio assim. Quinto ponto, o resultado da resistência, versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então vamos lá. Primeiro veio a prova, depois o refrigério. Então o diabo foi embora não porque quis, mas porque foi vencido pela palavra. Jesus venceu como homem, usando a Escritura e em total dependência do Pai. Ele venceu onde Adão caiu e ele venceu onde Israel falhou. E aqui nós podemos ter algumas aplicações práticas baseado no que nós vemos até agora. Primeiro, o deserto ele não é abandono, é um treinamento. Segundo, a tentação sempre atacará a sua identidade. Terceiro, conhecer a palavra é sua arma. Quarto ponto, nem toda oportunidade é de Deus. 5. Depois da resistência vem o cuidado de Deus. Pessoal, tem critérios, né? Tem etapas. Né? Tem etapas. E quando estamos alicerçados em Deus e confiando que Ele está conosco e nós estamos firmados nele, por mais que seja difícil, a prova, a luta, a tentação, vai ter vitória. E com isso, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão. O mesmo Jesus que venceu no deserto vive em nós. A vitória não está na força humana, mas na dependência da palavra. Uma pessoa que ela tem o conhecimento da palavra e sabe aplicar a palavra, ela não se perde. Ela não vou dizer que ela não erra, não é isso, mas ela sempre está ali municiada com a palavra, né? Então, o mesmo Jesus que venceu no deserto vive em nós.
Ou seja, a vitória não está na força humana, mas na dependência da palavra. E o deserto não define seu fim. Ele prepara sua missão. Então, deserto é aprendizado, é missão, é instrução, né? Que nos instrui e nos fortalece para batalhas mais fortes, né? Amém, pessoal? É uma palavra bem forte mesmo. Todos nós somos testados, todos nós somos provados. Jesus foi testado, Jesus foi provado, e nós vemos aqui ferramentas muito importantes para a nossa vida. A palavra, né? A palavra, está confiante na palavra, está com a palavra dentro de si, né? Identidade, saber quem você é e quem é o Deus que você serve. Se eu sei o que eu sou, eu não tenho, pode vir o que for falar, eu sei quem sou e sei de quem sou e sei quem que é o grande eu sou, né? Amém, pessoal? Jesus venceu onde Adão caiu e onde Israel falhou. Então, Jesus venceu como o homem usando a Escritura e dependência do Pai. Dependência. Bem, pessoal? Palavra muito forte, muito poderosa. Nos ajude a compartilhar essa reflexão, que ela venha alcançar mais pessoas, porque é muito instrutiva, ela é muito revigorante. Então, nos ajude a compartilhar essa reflexão para que outras pessoas sejam alcançadas. Eu aprendi muito aqui e acredito que com você também não foi diferente. Acredito que você aprendeu algo aqui, tá bom? Pessoal, comentários estão totalmente liberados para você expor a sua opinião, concordo, discordo, o que eu acho. Coloque aí, pessoal. Coloque aí a sua opinião. Sugestão de temas, coloquem também. Lembrando que aqui vem esse tema, também foi Mateus 4, do 1 ao 11 também. Foi um tema sugerido também nos comentários. Deus abençoe vocês. E a gente vai trazendo, porque a gente vai vendo alguns pontos no dia a dia, mas aqui nós tentamos compactar para que ela fique assim, no menor tempo possível, mas que consiga extrair o máximo possível. Porque 15 minutos de reflexão é pouco para você entrar profundamente no texto e mais, mas podemos extrair, fazendo uma exegese, né? Extrair do texto aquilo que ele tem a nos ensinar. Tá bom? Pessoal, o segredo é estar sempre vigilante, sempre estar atento, sempre ter discernimento com as coisas que vêm de Deus, com aquilo que não é de Deus, com aquilo que é de nós. Então vamos pedir muito a Deus sabedoria, entendimento e discernimento para essa caminhada aí, tá bom? Pessoal, então é isso, por hoje é só. Deus abençoe e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.